Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar um pouco sobre o último disco do Dead Fish, que é o Labirinto da Memória. Na última terça-feira eu soltei um vídeo aqui falando sobre a carreira, sobre a discografia principalmente do Dead Fish, mas eu não quis falar sobre esse disco naquele vídeo, por quê? Primeiro porque o vídeo ia ficar muito longo e segundo porque eu queria ter mais alguns dias para ouvir o disco mais algumas vezes, para entender esse disco melhor. E sinceramente, gente, é um baita disco, velho. É realmente um baita disco e quanto mais eu ouvi, mais eu fiquei envolvido com esse disco que mostra muito o amadurecimento do Dead Fish. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal porque tem algumas bandas que começam ali muito jovens, como é o caso do Dead Fish, né? A banda que já tem 31 anos, agora indo para 32 anos de existência. Sei lá, mano, parece que quando o tempo passa, conforme o tempo passa, as bandas vão se recusando a envelhecer. E não é o caso do Dead Fish. Realmente não é o caso, porque as letras do Rodrigo, né, que são sensacionais, são cada vez melhores, elas mostram muito como é a visão de mundo de uma pessoa da idade dele, uma pessoa que já é mais madura, que não tem mais aquelas angústias de adolescente e que agora, ao olhar para trás, vão enxergar o mundo, né, de uma outra maneira, enxergar inclusive aquilo que se viveu de uma outra maneira. Quando ele chama o disco de Labirinto da Memória, que é um título que eu estava vendo uma entrevista com ele ontem, que ele não gosta, né? A banda escolheu esse título, o disco falou que teve vários títulos, mas esse acabou ficando e ele não gosta, ele disse que está se acostumando ainda ao ouvir as músicas, ao ouvir esse título. Tudo isso me remeteu a uma ideia ali do Dom Casmurro, né? Dom Casmurro do Machado de Assis, que é o Bentinho, já velho, né? Contando a história dele da infância, da adolescência, da vida adulta e tudo mais. E embora a gente tenha aí uma das narrativas mais interessantes e mais controversas, por que não, da literatura brasileira, a ideia fundamental a ideia do Bentinho ao contar essa história, né, é unir as duas pontas da vida, né, pegar esse fio que liga a juventude à velhice. Aqui a gente não está falando de velhice ainda, mas se fala muito de juventude, se fala muito de infância e da visão que se tem a partir desse momento da vida adulta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de Dead Fish, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa um gostei aqui também e deixa um comentário para mim o que você achou desse disco e qual é a sua música favorita. Aproveita e me segue também nas outras redes sociais. Existem conceitos filosóficos muito interessantes por trás desse disco, alguns que o Rodrigo já falou em algumas entrevistas, outros que eu acabei pensando aqui ao ouvir as músicas, né? Inclusive eu citei agora o Dom Casmurro e ele disse também nessa entrevista que eu vi que ele está planejando fazer um livro do disco, né? Tipo, cada música viraria um conto, alguma coisa assim. O livro que eu mais vi ele citar foi um livro de 2020 do Mark Fisher chamado Realismo Capitalista. Não posso falar muito sobre esse livro porque eu ainda não li, tô querendo muito ler, mas ele parte de uma ideia interessante, porém bem pesada, né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Para uma banda que sempre foi política como o Dead Fish, essa ideia realmente é bastante interessante de se trabalhar. Mas vamos lá, vamos para as músicas. A primeira música é Adeus, Adeus. Cara, eu acho essa música muito interessante porque ela me remete a uma ideia do Foucault, né? Michel Foucault, filósofo francês, que fala muito sobre a questão do biopoder, do controle dos corpos e também das instituições reguladoras do poder, né? E uma delas é a igreja, né, que vai regular o comportamento e tudo mais. O nome da música é Adeus, Adeus, né? Duas vezes a palavra adeus, mas aí é um trocadilho que o Rodrigo já fez outras vezes também com adeus a Deus, né? Porque basicamente aqui ele fala de um jovem, né, que estava ali, como é que eu posso dizer, descobrindo o próprio corpo, e aí ele pensa na ideia, caramba, mas Deus está me observando o tempo todo. Então tem essa coisa coercitiva, essa coisa opressora, né, da pessoa não ter o controle sobre aquilo que ela faz com o seu próprio corpo, porque algo pode ser pecado, porque ela pode ser
punida por isso. Segunda faixa, cara, pra mim, essa faixa aqui já nasceu clássica, é Dentes Amarelos. E também traz um pouco, né, dessa questão da relação com o próprio corpo. Porque, de repente, você está vivendo uma sociedade que vai ditar como é que seu corpo deve ou não deve ser, uma sociedade em que não é legal envelhecer, né, em que os nossos dentes ficam amarelos com o tempo, e aí de repente a gente precisa embranquecer o dente porque não é legal ficar assim. E ao mesmo tempo o Rodrigo faz um paralelo aqui com a questão da perda dos dentes, quando é criança e o dente de leite cai e vem o dente permanente, né? E aí ele diz que, de repente, tudo é permanente. Eu acho realmente muito bacana essa ideia, cara. As letras desse disco estão um negócio realmente muito bom. Agora, a terceira faixa, cara, 49, eu acho ela super pesada, assim, em termos de letra. Porque trata muito da relação do Rodrigo com o pai. Ele consegue, né, contar essa história e se colocar hoje, né, no lugar do pai dele. O pai dele que já morreu há um tempo, e aí ele coloca a questão de que agora ele é pai também. Acho que é uma questão com a qual muita gente consegue se identificar, porque ele vai dizer, embora tenha sido uma relação muito difícil, a relação com os nossos pais é aquilo que nos forma como indivíduos também. Quarta faixa, Avenida Maruípe, essa é uma outra coisa interessante, porque ele vai falar muito da questão da infância dele, e o que eu acho doido aqui é o seguinte, Avenida Maruípe, uma coisa muito específica, só quem mora lá é que vai saber do que ele está falando. Por outro lado, várias pessoas têm esses lugares na infância, né? Então eu acho que ele faz aquilo que a literatura é muito capaz de fazer, né? Que é tornar o individual, tornar o particular algo universal. Tanto que na entrevista que eu comentei que eu assisti com ele vai falar justamente isso. Na verdade, é o cara que estava entrevistando que fala. É que, pô, não conheço, não sei, não sou de Vitória, não sou de Espírito Santo, não sei o que é essa Avenida Maruípe, mas ao mesmo tempo eu sei, né? Porque as sensações acabam sendo realmente muito bem transmitidas. Depois da quinta faixa, Interrupção, tem uma frase ali, um par de versos que, putz, sensacional. Todo sofrimento é individual, coletiva, solidão. Tanto na música anterior, né, na Avenida Maruípe, quanto nessa, tem uma questão política muito forte também, porque ele fala em várias canções aqui da questão da ditadura militar aqui no Brasil. Eu fico pensando, cara, hoje, que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho 43 anos, eu vivi muito pouco, né, o período da ditadura, eu vivi os 5 últimos anos ali, que eu era criança ainda. Tenho algumas lembranças muito vagas, assim, do governo Figueiredo e tudo, mas é louco porque eu tenho lembranças muito claras ali do momento ali da morte do Tancredo Neves. Eu era muito criança, né? Eu tinha 5 anos. Tenho lembranças muito claras do governo Sarney, da questão do congelamento de preços, várias coisas que aconteceram. Mas a ditadura, assim, o que eu conheço é pelos livros, né? Pelas pesquisas que a gente faz e tudo. O Rodrigo é, se não me engano, 8 anos mais velho que eu. Então ele tem essas lembranças da ditadura ali na infância dele, né? Então é muito louco como ele coloca isso. Voltando para a faixa interrupção, essa interrupção para mim é como se fosse um pedido para interromper a tragédia neoliberal, né? Já entrando em momentos mais recentes aqui. E ele disse que a letra é inspirada em duas coisas. Na frase não é depressão, é capitalismo, que eu achei muito correta e que ele viu quando ele estava no Chile. E, além disso, a segunda coisa é o espanto com essa geração que a gente está vendo agora, né, ser a geração mais medicada da história, né? De repente todo mundo é medicado. E ele coloca isso como fruto do capitalismo também. A próxima música, que foi single, né, Dentes Amarelos, e essa que eu vou falar agora, que é Estaremos Lá, foram singles do disco antes dele sair. Ele vai trazer vários personagens da história aqui. Ele vai falar do Golbery Couto e Silva, que é o criador do SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, ali da ditadura. Ele vai falar de um cara que é o Edmilson Cândido do Rosário, que é um personagem conhecido lá do Espírito Santo, que era um ladrão, tal, não sei o quê.
mas o que me chama muito a atenção é que da ele fala Montessori era a nossa guia, né, porque ele estudava numa escola montessoriana, que é uma escola de método construtivista, que não sei o que, é uma coisa mais humanizada em relação ao conhecimento, mas ao mesmo tempo estava na ditadura e eles tinham que cantar os hinos nacionais e tudo, que não sei o que. E aí ele junta tudo isso com um grupo que é um esquadrão, né, Esquadrão Lecoq, que foi um dos primeiros grupos de extermínio no Brasil, né, o mais famoso ali que surge, se não me engano, no Rio de Janeiro, mas que atuou no Espírito Santo. Sétima faixa, aos poucos, para mim tem uma das melodias mais bonitas do disco. Ele traz uma ironia que é comum nas letras do Dead Fish, e ele fala novamente da relação entre pai e filho, e tem duas frases aqui que eu acho sensacionais, que são dou o meu melhor e te deformo, e lá no fim da música que ele vai falar, estou te dando o melhor da minha neurose, né? Ele vai falar daquilo que as pessoas herdam de ruim também, né? Das gerações anteriores. Se não me engano, aos poucos é a música que abre o lado B do disco no vinil, né? Ele falou que ele pensou muito essa questão de lado B e lado A, embora a gente saiba que a maioria das pessoas vá consumir pelos streamings e aí não tem essa separação, né? Criança versus criança, ele vai falar daquelas gangues dos grupos ali dos quais as crianças fazem parte, que um é inimigo do outro e tal, não sei o quê, e de repente, na verdade, todo mundo é amigo, né? Mas ao mesmo tempo ele volta para aquela questão dos corpos, da precificação dos corpos, tem essa expressão na letra da música, militarização dos sentimentos, ao crescer, né, o quanto se perde daquilo da infância, e ele volta, né, para a questão de que todo mundo está medicado, ele usa a palavra atomizado aqui também, que eu acho pesadíssimo. E aí vem uma coisa interessante, ó, o nome do disco é Labirinto da Memória, e só agora a nona faixa, que seria a terceira faixa do lado B, é que a canção Labirinto da Memória vai aparecer. É claro, é óbvio que essa música é a essência do disco, é outra melodia que eu acho bem bonita também. É uma das músicas que o Rodrigo está cantando melhor. E ele vai dizer: cada labirinto é um novo labirinto a decifrar. Então faz sentido, né? Por ser um labirinto, que essa música não abra nem feche o disco, né? Mas que ela esteja aqui no meio, porque os labirintos vão gerando outros labirintos. Décima música, 11 de setembro. Cara, essa música é uma aula de história. Claro que quando você vê o título 11 de setembro, a primeira coisa que você vai pensar é no 11 de setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, mas, na verdade, esse 11 de setembro é o 11 de setembro de 1973, quando houve o golpe militar no Chile, que depois o Salvador Allende e levou o Augusto Pinochet ao poder com total apoio dos Estados Unidos. Depois ele vai na letra da música para a década de 80, vai falar do governo Reagan nos Estados Unidos, do governo da Margaret Thatcher no Reino Unido, né, dessa questão novamente do neoliberalismo e tudo mais. Aí ele vem para a década de 90, para o governo FHC aqui no Brasil, do plano real, da ideia do FHC ali de 1 para 1, né, porque o dólar e o real valeriam a mesma coisa, como valeram por um tempo. Ele fala, se não me engano, é 1 para 1 e todos contra todos. Cara, é muito louco. Ele ainda fala daquela ideia que ficou muito presente nos últimos tempos aqui, de mão invisível do mercado, da mentalidade neoliberal, dos Chicago Boys, que ele não menciona aqui, mas que é mencionado em outro momento da obra do Dead Fish, inclusive nesse disco aqui, que é o Ponto Cego, que é o último disco deles. Inclusive, o Rodrigo fala também que esse disco aqui ele foi gravado num momento muito específico da história e que existe a possibilidade desse disco ficar datado. Em compensação, o Labirinto da Memória tem uma coisa mais perene, né, por assim dizer. Depois, Bolero, que vai falar sobre o movimento punk, sobre a cena hardcore, né, é a música mais porrada do disco e faz muito sentido que ela seja a música mais porrada do disco. Quando ele fala esse bolero mudou minha vida, ele tá falando de como que o hardcore mudou a vida dele. E essa música para mim talvez tenha sido a mais nostálgica, porque me fez pensar em muita coisa também, em como que a música mudou minha vida, como que o hardcore mudou minha vida. E embora hoje aqui quem acompanha o canal sabe, né, eu falo muito de heavy metal aqui, mas a minha escola primeira de rock and roll foi o hardcore, então realmente é um negócio que me trouxe muita coisa.
Depois, indo pro final aqui, a gente tem a faixa Divino Caos, que é uma letra que eu acho que, caramba, deve ter dado trabalho para fazer essa letra, uma das mais complexas do disco, e retoma muito, para mim, a ideia do labirinto da memória e do que é o indivíduo diante do universo, desse caos, né, que eu acredito que traga um pouco aqui da própria teoria do caos também, e o que é o indivíduo diante da sua própria história, né? E aí, cara, termina com a música mais curta, né, do disco, que é Você Conhece Pistoia. Ela é soturna pra caramba. Eu tinha escrito aqui no roteiro que ela é a mais soturna do disco, mas eu acho que ela é a mais soturna da história do Dead Fish. O título, né, Você Conhece Pistoia, faz referência a uma comuna italiana onde foram enterrados os pracinhas da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, que morreram na Segunda Guerra Mundial. E isso ainda existe, né, os nomes deles ainda estão lá, embora os corpos, pelo que eu li aqui, tenham sido trazidos para o Brasil. E isso aqui também tem a ver com memória da infância lá do Rodrigo, que tinha um cara lá no Espírito Santo que trabalhou na casa do pai dele, tudo, que tinha voltado, né, da guerra e tinha enlouquecido por causa disso. Cara, é um disco para se ouvir e se ouvir novamente, sempre com muita atenção, porque tem muita coisa aqui. É um disco que tem muitas camadas mesmo, e eu acho que todo mundo é capaz de se identificar com alguma coisa que está nesse disco. Grande abraço.